4 semanas. E caso não haja melhora nas 4 semanas, o que é, digamos assim, pouco comum, a gente acaba associando uma dose com óleo de canabidiol com THC, dose 1:1, e começa a aumentar o THC até 5 miligramas. Já nos pacientes com cefaleias crônicas, seja enxaqueca, seja cefaleia crônica de etiologia tensional, associada a cefaleia por uso de analgésico, não tem jeito, a gente tem já que pensar já em usar o THC junto e reavaliar esse paciente em 30, 60 e 90 dias, né? Podendo aumentar o THC a cada 5 dias, chegando na dose máxima de 40, que é praticamente muito parecido com o protocolo de dor crônica que a gente tem, né? Não tem jeito, gente. Isso aí vocês vão ter que colocar na prática diária de vocês. Um aplicativo de diário de cefaleia. Hoje você consegue baixar no Google Store, no Play, né? No Play Store, seja para iPhone ou não. Fácil, o paciente baixa. Isso vai facilitar para vocês aquela avaliação em 30 dias, se realmente teve melhora, como é que foi a intensidade das crises. Vocês vão ter uma avaliação objetiva. E isso ajuda muito no controle da dose que vocês estão ofertando e objetivo. Lembra, controle de enxaqueca, seja qualquer medicação. Eu controlei 50% ou mais das crises, a princípio o tratamento já é um tratamento de sucesso. E no momento zero e no momento 90 dias, é interessante também fazer a escala de Midas, que é aquela avaliação de incapacidade de enxaqueca. Esses páginas que eu coloquei, se vocês colocarem na internet, tranquilamente o Midas vocês podem colocar no computador de vocês, é fácil, fazem menos de 5 minutos na consulta, ou o paciente pode até responder para Eu tô na vocês reunião. online Vai pra lá antes da brincar, depois eu consulta. volto. Quer saber o que está acontecendo? Ai, desculpa, gente, não baixei o microfone, desculpa. Bom, vocês têm algum caso que vocês querem discutir ou eu mostro os meus primeiro? Pessoal, votação democrática. Mostre o Eu, eu- seu. Mostra o seu primeiro, depois eu quero tirar uma Mostro o meu dúvida. primeiro. Então tá bom. Bom, primeiro caso é uma médica veterinária, 37 anos. Então, é uma paciente que tem dor há 15 anos já, né? Incapacitante para as atividades diárias. Nos últimos 4 piorou, se tornando quase diária nos últimos 3 meses. Então, ela tinha mais ou menos 20 dias de dor nos 30, nos 3 meses. Usava 15 dias de analgésico por mês, o que configura, então, ela tinha uma cefaleia crônica diária, ou uma enxaqueca crônica, e uma cefaleia por abuso de analgésico. O Midas score dela era incapacidade 4, então era incapacidade grave. O paciente já fez uso de Depakote, teve perda de cabelo, fez uso de inibidor de recaptação de serotonina e teve perda de libido e insônia. Usou topiramato, teve alterações de humor e teve inclusive piora de um quadro ansioso de base que ela tinha. Então, ela tinha cefaleia crônica diária, que era uma enxaqueca crônica, mais uma cefaleia por abuso e também um transtorno de ansiedade, né? Sendo que os outros tratamentos tradicionais falharam. Seria uma paciente que a gente poderia encaminhar para Botox também, né? Para toxina botulínica, mas ela resolveu ver essa alternativa, viu um vídeo, acho que no Cannabis e Saúde, e perguntou sobre essa possibilidade, e sim. Bom, comecei com óleo para ela, a princípio, como é uma cefaleia crônica, aquilo que a gente combinou, né? Tem que ser um óleo full, então já era um óleo que tinha canabidiol e THC, 10 miligramas por semana. Aumentei, na verdade, um pouquinho mais rápido, porque ela estava muito sintomática. O alvo era 50 miligramas de canabidiol e 1 a 1,5 miligramas de THC. Depois de 30 dias, ela teve uma redução de 2 crises por semana, reduziu o uso de analgésicos diários, e aí eu optei aumentar um pouco mais, né? Vou aumentar um pouco mais canabidiol para 75 e 2 miligramas, voltou em 60 dias. Teve redução para uma crise por mês, sem uso de analgésicos, e o Midas dela, aquele score de avaliação de qualidade de vida, caiu para 1. Né? Então, vocês vejam que é uma paciente que ela estava com uma incapacidade grave das atividades diárias e depois desse tratamento evoluiu com melhor. E o detalhe, se evento adverso, né? Eu acho que o grande sacada dos canabinoides para enxaqueca
não é que ele seja tão muito superior às outras medicações quando as outras funcionam. São os eventos adversos, né? É isso que eu quero deixar de recado. Então, é uma opção, né? É uma terceira via, né? Claro que os pacientes que nos procuram no dia a dia não são esses, né? Que são pacientes mais difíceis ainda, né? São pacientes com cefaleias crônicas piores do que essas que, por incrível que pareça, existem. Caso 2, alguma pergunta desse um? Sei que foi muito rápido. Uma coisa que vocês queiram Eu discutir? vou fazer um comentário, Carlos, posso? Pode. Eu acho esse caso até frequente, não sei se as características, mas a resposta, se a gente falasse, iam dizer assim, ah, mas vocês estão exagerando, esse é um caso inventado, mas não é, tu deve ter visto mais desse tipo, que uma redução bem importante das crises e muitas vezes sem mais THC, só com um full com menos do que 0,3, a gente consegue contemplar. Eu tenho uma paciente, uma das primeiras que eu tratei de enxaqueca, ela tinha um desses diários e ela já me trouxe, me apresentou ele na primeira consulta. E me mostrou, olha, todos esses dias aqui que estão pintadinhos no calendário são os meus dias de dor, quase tudo. E ela me mostrou na consulta seguinte, e assim, não dava para acreditar. Se alguém me contasse, eu juro que eu ia achar que não era verdade. Era muito mais do que 50% de redução de frequência e intensidade. Além do que ela falou que estava conseguindo fazer as suas atividades normalmente, estava trabalhando sem apresentar testado. Olha que é um problema que leva até a perda de dias, né, trabalhados, ao ano, os custos todos que estão relacionados a isso. E é uma resposta que às vezes me surpreende. Claro que não é todas, né? Não são todos que têm essa resposta boa, mas algumas pessoas têm essa resposta que me parece bem impressionante. Entre 2022 e 23, né? Eu fiz um apanhado de 40 pacientes que eu tratei com canabidiol, fiz até um pôster que eu apresentei na SICMED, né? E o que que aconteceu com esses 40 pacientes? Era mais ou menos, foi mais ou menos esse protocolo que eu fiz, né? É, 83% deles tiveram redução de frequência, né, de superior a 50 ou superior a 50% de crises no mês, e 50% de redução na intensidade das crises, né? Então, em torno desses 83% desses pacientes tiveram isso. Mas teve os efeitos colaterais, claro. 14% deles tiveram efeitos colaterais, mas não são efeitos colaterais graves, né? Então, quais os efeitos colaterais mais frequentes? Enjoo, náusea, sonolência leve, boca seca. Esses foram os mais comuns, mas não foram tão importantes a ponto de ser necessário suspender o tratamento. Como é uma Sim. população mais jovem, né? Essa é outra coisa, assim, como é uma população mais jovem, fica muito mais fácil, né, de gerenciar evento adverso. A gente não tem muito evento adverso nessa população, né? Acontece, acontece. O que eu notei na minha prática nos últimos 3, 4 anos usando os canabinoides, porque esse é o perfil de paciente que chega mais para mim, é um paciente que já está mais refratário, já usou vários tratamentos, não deu certo, e vem aqui, né? Eu, por exemplo, não prescrevo mais topiramato, né? É muito difícil. Não prescrevo. Eu garanto para vocês que eu acho que no último ano eu fiz uma receita só de topiramato e era uma paciente que já estava usando, né? Eu ia te É, perguntar justamente se tu tinha esses 83% aí dos teus pacientes tiveram mais do que 50% de redução. E os outros tratamentos, existe essa estimativa de quem responde a topiramato, sim, tricíclico? sim, sim. Eles são semelhantes, né? É um pouco menos até do que o canabidiol, mas eles são semelhantes. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro, assim. É um tratamento muito interessante, tão eficaz quanto as outras medicações, só que a gente não tem um estudo desse, né? Por exemplo, comparando o canabidiol e com um grupo versus topiramato, por exemplo, é uma medicação que a gente Sim. entende ser primeira linha, ou um inibidor de recaptação tipo uma sertralina. A gente não tem. Então a gente tem estudos observacionais, tipo o meu, estudo observacional, vida real, o que que parece. E o que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos é que eu não prescrevo mais. É muito difícil prescrever agora Depakote, sertralina. Claro que é um perfil de paciente que às vezes já usou, né, uma ou outra terapia e falhou. E eu já sugiro, olha, vamos tentar esse.
Mas quanto mais vocês prescreverem, mais seguros vocês vão se sentir de indicar como primeira opção, né? É uma coisa, parece que é uma via natural, né? E por quê? Porque dá menos evento adverso. Comparando com outras É, medicações tradicionais, é, é, é duro eu dizer isso como neurologista, eu concordo. comparando isso com o tratamento usual que a gente fazia antes, é menor, o número de eventos adversos é menor. E quanto mais tempo você prescreve, mais você começa a ter essas outras ferramentas. Por isso que eu insisto muito nas ferramentas de acompanhamento, né? Diário de dor, Midas, porque isso facilita muito objetivar a dose, né? O resultado, né? Porque, por exemplo, pode ser que eu chegue num paciente, ó, cheguei em 50%, que foi nesse caso aqui. Na verdade, eu fui ganancioso, né? Porque em 30 dias eu já poderia interpretar que, ó, já resolvi o problema da paciente, já foram mais do que 50% de controle. Tá ok, não precisa aumentar. Eu fui ganancioso, fui um pouco mais à frente para tentar reduzir o máximo possível. E às vezes a gente tem que pensar custo-benefício, porque bem ou mal eu aumentei 25 miligramas, isso aumenta o custo do tratamento, né? Se a gente for pensar assim, para reduzir 3 crises no mês, talvez poderia ter esperado mais 30 dias, por exemplo. Esse é, às vezes, a crítica que às vezes eu faço. Às vezes a gente fica ansioso nos 30 dias, já aumenta já, sendo que você poderia esperar mais 30 para ver se vai continuar em descenso esse número de crises por semana, né? Então, mas isso vai de Muito. cada um. Às vezes eu sou um pouco mais ansioso do que outro, né? Eu queria fazer É, um comentário. é, Eu queria fazer um Ai, comentário, Juliana. doutor Carlos. É o seguinte, hum, às vezes a gente tem uma redução, assim, de uma escala de dor de um paciente, tipo assim, que tem uma escala 9, se ele ficou em 4, 5, isso já eu não sei, eu acho que eu já considero um sucesso, né? Porque é possível zerar essas dores, ou no caso, no seu caso aí da cefaleia, zerar? Ou a gente tem esse preciosismo de buscar hum, a perfeição e às vezes você escorrega ali em algum eu, detalhe? eu vou te ser sincero que a resposta é não. Agora, sim, é possível o paciente ficar muitos meses sem crises de dor? Isso é. Isso com certeza é. Isso eu não tenho dúvida que isso acontece, eu observo mesmo. Ficar zerado, não, porque às vezes depende do gatilho, a intensidade do gatilho para essa crise de enxaqueca, no caso, e muitas vezes você não consegue. Uma outra coisa que eu notei agora que você falou, Juliana, que eu me lembrei desse estudo que eu não coloquei no pôster, mas deveria ter colocado, até porque essa observação eu notei depois, né? Depois de 18 meses de uso de canabidiol, começam a ter falhas. Eu já percebi isso, né? Então, depois de 18 meses de uso, por exemplo, o paciente está tendo uma crise por mês, né? Aí passa 18 meses, aí começa a aumentar, sabe? 2 por mês, 3 por mês. Aí, em geral, tem que fazer um ajuste. Me dá a impressão que existe uma certa tolerância, né? Deve ter. Eu tentei procurar alguma coisa na literatura que basasse isso que eu vi, né? Isso é observacional, completamente assim, de observação dessa série de pacientes, né? Então, observei que alguns pacientes, depois de 18 meses, muitos têm que fazer um ajuste de dose de novo, porque eles começam a ficar um pouco mais farmacotolerantes. Um outro problema que eu notei também, às vezes o paciente ele fica bem 6 meses e você sabe como é paciente, né? Parou, tô ótimo, estou curado, né? É o que você falou, para a medicação, né? E aí, o que que eu notei nesse grupo de pacientes? Às vezes, para eu ter o controle da dor que eu tinha antes, eu tenho que usar uma dose um pouco maior. Também isso acontece, né? Também tentei procurar uma justificativa na literatura, porque isso me dá a impressão que talvez a curva U desses pacientes ficam modificadas depois que você modula esse sistema endocannabinoide desses pacientes, né? Não é o mesmo sistema endocannabinoide que você pegou virgem de tratamento, vamos colocar assim. Ele muda, né? Isso é algo interessante. São coisas que eu observei, que eu não coloquei no pôster, por exemplo, mas que eu vim observando, né? É, Deixa eu ver o que mais. Não sei se Legal. eu respondi até a tua pergunta, acho que eu até respondi demais. Ah, Mas você falou uma coisa do score, né? do É score. outra coisa, assim, a gente tem que usar o score adequado para cada patologia.
Então, por exemplo, escala análogo visual não é o ideal para enxaqueca, né? O que é ideal para enxaqueca é você fazer o diário de dor, o paciente fazer o diário de dor, e você ter uma escala de incapacidade funcional, como o Midas, por exemplo. Né? Escala análogo visual, que é aquela que tem um rostinho, que vai de 1 a 9, aquilo é interessante para o ambiente hospitalar, quando você está numa UTI, você está fazendo uma avaliação diária para ver como é que está a escala de dor no paciente internado e você tomar as atitudes o quanto antes. Ela não é tão boa, não é que você não possa usar, mas ela não é tão sensível para te dizer se o tratamento foi tão eficiente ou não. O que interessa mesmo é o diário de dor e a escala de incapacidade funcional. Então a gente tem que se acostumar a usar o score adequado para cada patologia. Assim como você falei a crônica diária, às vezes é interessante você fazer um BPI, por exemplo, né? Aquele brief tem em Vector, né? Para fazer não só o Midas, né? Fazer um inventário de dor breve, porque você tem mais informação. E eu acho que você já atenderam um paciente com um quadro de dor crônica, que não é tanto esse caso, que é o outro que eu vou apresentar. Você sabe que o paciente com dor crônica ele é negativo já de cara, né? Porque ele já está frustrado com vários tipos de tratamentos que não deram certo. E muitas vezes ele chega para você 30 dias depois, e é um paciente que às vezes demora mais tempo para você ter o controle da dor. Chega 30, não melhorei nada. Aí você faz um BPI, não, o senhor melhorou. Tá aqui, ó. Comparando, o senhor teve uma melhorinha de 20%, mas melhorou 20%, né? Então é importante fazer os scores. Algo que eu não fazia, vou ser muito sincero, eu não era tão caxias assim de ficar fazendo score toda hora, fazia mais o diário de dor, mas esses scores ajudam. Até no reforço positivo no tratamento do paciente, ele vê assim, não, realmente, ó, tô vendo, o meu score anterior e de agora realmente melhorou. Ele vê, né, ele enxerga assim, né, objetivamente que teve uma melhora. Não é algo subjetivo naquela escalinha de 0 a 10 que a gente tem. Eu Tudo anoto, bem? Carlos, eu anoto até algumas coisas que o paciente me traz do seu relato, assim, na primeira consulta, por exemplo, não consigo passear no shopping, não consigo ficar mais do que meia hora lavando a louça, porque daí na outra consulta eu pergunto assim, no começo aconteceu isso, e aí, como é que foi o tratamento? Não tá fazendo muito efeito. Puxa, mas não É, tá, né? Aí eu comecei a anotar e eu perguntava assim, tem ido passear no shopping? Eu nem dizia assim, o senhor não estava conseguindo passear no shopping. Mas tem ido passear no shopping? Tem passeio o dia inteiro, fui com a minha filha, não sei aonde, passei o dia inteiro, viajei. Que bom, porque naquela consulta eu não estava conseguindo passear no shopping. Tá conseguindo arrumar a casa? Tô, nem me lembrava, tô conseguindo fazer isso. Aí eu digo, então, ele disse que não teve muita melhora na impressão geral, eu peço impressão geral sobre o tratamento, deixo nas palavras dele. Depois eu vou fazendo a comparação. Então, eu busco um monte de coisa que ele foi me falando e eu anotei, e aí depois ele mesmo vai se dando conta. Isso eu não tinha pensado. Agora eu consigo dormir e não me dá a dor do lado, né? Claro que depende da etiologia da dor, mas essas coisas são interessantes, os scores, e também eu uso os relatos ali das próprias palavras da pessoa. e, em geral, o acompanhante observa melhor antes do próprio paciente, né? Isso é outra coisa. Não, ele Exato, já não está mais reclamando tanta dor, já está menos isso, ranzinho, está dormindo melhor, né? Acorda mais bem-humorado, né? Mas exato. um ponto de virada para mim no meu manejo de dor crônica no dia a dia foi usar o BPI. O BPI, que é aquela primeira página que você vê a intensidade, a segunda que você vê o impacto na qualidade de vida, e depois você mostra para o paciente com dor crônica, olha que realmente houve melhora. Aquilo ali é ouro, assim, no acompanhamento ambulatorial do paciente com dor crônica, porque é algo fácil de fazer, rápido, te dá muita informação, se está funcionando ou não está, que isso é importante, porque isso a gente tem que deixar muito claro. Existe uma parcela de pacientes que não funciona, né? Felizmente é raro, né? É raro. Mas eu já tive pacientes que eu já usei 40 miligramas de THC e nada. O paciente não relatou absolutamente nenhuma melhora. Isso é outra coisa, por isso que eu insisto, às vezes, no que vocês façam um diário de dor, e seja pelo aplicativo do celular que o paciente registra, porque você consegue acompanhar, por exemplo, se você, depois de 30 dias, o paciente não teve nenhuma melhora com tratamento, nada, não reduziu absolutamente nada, nem frequência nem intensidade, provavelmente é um paciente que vai falhar.
Você pode até tentar associar o THC para fazer mais uma tentativa, mas minha experiência pessoal é que são pacientes que grande chance de falhar. É raro, de novo, é um a cada 100 que aparece, mas eles existem, né? Eles estão por aí, né? E muitas vezes é, eu já tive casos de cefaleia crônica diária, enxaqueca crônica, por exemplo, até um exemplo recente, não está aqui nesses casos, de que estava usando uma dose alta de canabidiol, estava usando uma dose alta de THC, estava usando quanto? 100 miligramas, nada. E aí optei associar a duloxetina, algo que ela já tinha feito antes e não tinha funcionado, por isso que ela estava bem resistente a usar a duloxetina, e disse, não, vamos tentar dessa vez, agora nós estamos usando canabidiol THC, e para surpresa dela e minha também, porque eu já estava até já achando, não vai dar certo, ficou sem cefaleia por uma semana, né? Então, muitas vezes tem essa outra opção também que a gente tem que pensar. Tratei 30 dias, não melhorou nada, tratei 60 dias, não melhorou nada. Bom, então vamos manter o que a gente está e vamos tentar acrescentar o tratamento tradicional de dor crônica, a duloxetina com uma pregabalina, a duloxetina com uma gabapentina, e vamos ver como é que vai ficar. Se não der certo, tudo bem, a gente desiste desse tratamento realmente. Vamos tentar outra coisa, estimulação do nervo vago, bloqueio de nervo hospital, vamos tentar outro tipo de tratamento, que esse aqui realmente não vai dar certo. Mas tem ainda essa opção, esse coringa para vocês, né? Se o paciente não está usando, vocês deram, né? Ah, mas eu usei outra vez, não deu certo. Tudo bem, mas vamos tentar usar a duloxetina e vamos tentar usar a gabapentina com o esquema que o senhor está agora de fibrocannabinoides. Se não der certo, em 30 dias a gente de novo vê que no seu diário de dor não melhorou nada, tudo bem. Então a gente desiste e o senhor vai ter que tentar outro tipo de tratamento. Beleza? Eu falo muito. Alguma dúvida? Posso ir para o próximo? Você podia disponibilizar o BPI para gente? Assim, eu não tenho, nunca. Posso, Eu tô conhecendo posso, agora o posso. BPI. Ah, o BP eu vou te mostrar. No próximo caso, eu usei um BPI, né? Médica veterinária, fisioterapeuta, com pós-funcional, são os piores pacientes. É. Então, há 7 anos, Cassie é o nome dela, né? Uma enxaqueca, né? Clássica, hemicrânia, pulsátil, forte, com fono, fotofobia, osmofobia, que é aquela não consegue sentir cheiro forte, né? Com náusea, enjoo, frequência diária nos últimos 3 meses. Estava usando triptanas em alta dose, dipirona 6 gramas do dia, então ela já era uma paciente que já tinha uma cefaleia, isso é muito comum, cefaleia crônica diária, enxaqueca crônica, mais uma cefaleia por abuso de analgésico, né? Junto estava com uma má qualidade do sono, estressada, é, bebidas alcoólicas e chocolate eram um dos gatilhos para dor. Ela era extremamente disciplinada no sono, às vezes dormia no sofá na sala, acordava às 11 da noite por causa da dor. Paciente desanimada, já estava atrapalhando as atividades, que é o que a Letícia comentou, né? Aquela paciente que já não consegue mais trabalhar, não rende, né? Não tinha história familiar de enxaqueca nem de fibromialgia. Desde adolescência ela já tinha algumas queixas. Começou a ter algumas dores nas coxas recorrentes, eu comecei a pensar, será que não é uma paciente vai começar, vai virar uma fibro junto, né? Mas não tinha alteração intestinal, não tinha síndrome de intestino irritável. Já tinha feito estudo de neuroimagem normal, mas ela tinha o hábito de fazer apertamento diário, né? Não era bruxismo, ela ficava apertando os dentes durante o dia. É o tipo de paciente que às vezes tem É bruxismo, um quadro de sim. Isso aí ansiedade associado. Alguns isso é bruxismo e vigília, né? A gente considera bruxismo e bruxismo vigília, o vigília, a apertamento. gente chama de apertamento diário de dente, bruxismo à noite, né? Os pontos gatilhos de dor cervical à direita, então tinha um componentezinho intencional. Então, o resumo dela, você falei de crônica diária com enxaqueca crônica, o MIDAS dela era 4 com incapacidade grave. Você falei por abuso de analgésico, tinha alguns episódios que tinha uma cefaleia tensional, eu fiquei na dúvida se tinha um síndrome facial ou não, porque tinha aquelas dores nas coxas que iam voltar, bruxismo mais apertamento, transtorno de humor ansioso, depressivo e insônia de manutenção, uma lista pequena de tratamento. Aí esse paciente, vale a pena a gente fazer o BPI, que é esse inventário resumido da dor. Então, ó, Juliana, é isso aí, né?
Então, você apresenta para o paciente, são 2 folhas. Primeira folha é de intensidade e localização da dor. Segunda folha é o que ele estava usando, no caso. Quantos por cento a dor alivia quando toma uma dipirona, por exemplo. E qual o impacto dessa dor nas atividades diárias, que vai de 0 a 10. Então, no caso dela, a gente tem a localização das dores. Vejam que eram dores cérvico-cranianas e tinha lombar e abdominal também, né? Uma dor que chegava a 8, com média de 6, e no momento que ela estava consultando era 8. Quando ela tomava dipirona ou Maxalt, aliviava 70% da dor, nunca 100%. Nas atividades diárias dela, impacto de 0 a 10, 8, na disposição 7, na capacidade de andar a pé 9, né? No trabalho normal, aqueles trabalhos domésticos, fazer compras ou manutenção da casa, 8. Relação com outras pessoas, o impacto da dor era 8. Sono, 8. E no prazer de viver, 8. Quer dizer, vocês vejam que o meu paciente já estava com perda na capacidade até de conexão com outras pessoas, já estava perdendo o ânimo de alegria da vida, né? É o paciente que vem com a nuvenzinha negra em cima da cabeça, né? Muito comum. Então, essa é uma ferramenta muito interessante para usar. Isso aqui dá muita informação. Então, vocês veem, ela preenche isso aqui, né? Carlos, No dia zero. isso que eu ia te perguntar. Bom, É a paciente, tu entrega isso, a paciente preenche ali na hora da consulta, ou tu vai na fazendo as hora da perguntas e. consulta. Não, não, não. Eu dou para ela e eu auxilio ela na resposta, né? Onde você tem a dor? Ela bota ali. Qual é a sua dor na última semana, de 0 a 10? O máximo que ela doeu. Em Mas é ela consulta que assinala, eu online, não assinalo. tu, Hã? tu faz consulta online também. Faço Tu, consulta online, tu quando projeta ou tu manda? aí eu mando. Eu mando para ela a foto, né? E Uhum. aí sou eu que tenho que assinalar, né? Aí eu pergunto para ela, ela olha o formulário, eu pergunto para ela, menos o bonequinho que eles me mandam depois, né? Mas eu pergunto para elas, Ah, eu vou assinalando, tiro uma foto e anexo no prontuário, né? Mas essa é uma ferramenta muito interessante para vocês usarem no dia a dia, validada, né? Isso é outra coisa importante, uma escala validada para dor em português, né? Bom, então vamos lá, né? Opa, pulei aqui. Então, como era uma paciente que ela estava grave, né? Uma paciente que você falou é crônica, mas grave, eu já fui mais. E isso é outra coisa que às vezes a gente, conforme vão passando os anos, a gente vai ficando mais ousado, né? Acabei usando um óleo 1 para 1, né? Porque é o mais rápido possível, mas a intensidade também, porque às vezes não adianta eu querer abrir 2 dias de crise de dor e o paciente ter dor 8, 9, que era o que estava acontecendo. Eu precisava resolver esse problema o quanto antes. Então, o meu objetivo era usar uma dose maior de THC já. Então, comecei já com 3, e a cada 5 dias, muito parecido de novo com o protocolo de dor crônica. Comecei com 3, depois 5 dias 5, depois 5 dias 8. Voltou, né? 15 dias depois desse esquema, usando 8 miligramas de THC e 8 miligramas de CBD, no caso, em 30 dias, já reduziu das 30 crises que era diário para 8. Melhorou a qualidade do sono, reduziu os trigger points, aqueles que eu tinha palpado, tanto na região cervical quanto nas coxas, melhorou o desânimo, reduziu os analgésicos, e aí vem a ganância, né? Vocês vejam, eu reduzi mais de 50%. Isso é comum, a gente é ganancioso, é o que a Juliana falou, a gente quer ser perfeccionista, eu quero ficar 0, né? Optei aumentar para 11, né? Voltou em 60 dias, reduzindo as crises, né? De 8 foi para 3, mas como eu passei dos 10 miligramas, isso é um outro ponto. Entre 7 e 10 miligramas, muitos pacientes podem sentir o efeito psicoativo do THC se você está usando um óleo menor do que 6 para 1. Então, por exemplo, se o óleo é 1 para 1, no caso que eu usei, 1 miligrama de canabidiol para 1 miligrama de THC, esses pacientes são os pacientes que muitas vezes evoluem com evento adverso do THC, especialmente psicoativo. Então, ela ficou mais ansiosa, mais inquieta e piorou o sono. E aí vem a dica, né? Pô, eu controlei a dor, mas eu tô tendo efeito colateral do THC. O que que eu tenho que fazer?
eu tenho que, ao invés de suspender esse THC que eu consigo controlar, aumentar o canabidiol para reverter esses sintomas do THC. Vocês lembram da última aula que eu mostrei que tinha um estudo que existia a proporção de óleo, né? Conforme óleos 6:1, a partir de 6:1, a chance de você ter efeito colateral com THC reduz em mais de 90%. Então, eu associei a essa paciente que estava usando óleo 1:1, um óleo broad spectrum, ou seja, ela tinha praticamente canabidiol e canabicomeno, 25 miligramas, e a paciente melhorou desse sintoma de ansiedade, inquietação, que era evento colateral, foi uma iatrogenia minha, eu fiz essa iatrogenia, e pode acontecer com vocês, e fica essa dica, não suspende THC, controlei a dor, mas eu tive evento colateral do THC, ok, então vou aumentar a oferta de canabidiol para controlar esse efeito colateral. Voltou em 90 dias, e esse é o novo BPI, isso aqui é interessante, o paciente vê, né? Então, a dor dela era 9, caiu para 7, a média, a mínima caiu para 4, né? No momento já estava em 7. Quando ela tomava. Isso só me chamou a atenção, que antes o analgésico funcionava melhor, e para ela agora é 40%. Mas a gente vê que nas atividades diárias melhorou, então caiu para 6, antes era 8, 9, disposição melhorou, capacidade de andar a pé melhorou bastante, era 9, né? Ela não tinha capacidade importante, trabalho usual caiu para 6, relações com outras pessoas melhorou um pouco também, sono melhorou a qualidade e o prazer de viver também melhorou. Então é importante a gente ter esse BPI. E aí, essa paciente, eu ainda acompanho ela, a Cassia, esse foi o retorno de 90 dias, mas tem um retorno de 180 dias, né? Depois de 3 meses, como ela tá bem melhor do que esse. Até eu não tenho o BPI dela, não tirei a foto do BPI, mas já tá bem melhor, né? Já tá com intensidade 4, máxima de dor, o prazer de viver já caiu para 4, então houve melhora importante. Ela diminuiu muito usando venlafaxina, né? Que eu esqueci de anotar lá em cima. Então, reforçando aquilo que a gente combinou, né? O uso de canabidiol ele é excelente na redução da frequência das crises de enxaqueca, um pouco na intensidade, mas ele é melhor para a frequência. O THC é excelente para redução de intensidade, isso que eu quero que você saiba. Se é uma enxaqueca episódica, o que é episódica? Aquela que não é crônica, é 1 ou 2 crises por semana, não fecha as 15 crises em 30 nos últimos 3 meses, podemos tentar tratar com óleo isolado ou broad, mas nos casos que são cefaleias crônicas, cefaleia crônica diária, cefaleia com abuso de analgésico extremamente comum, tem que usar óleo full espectro. Lembrando que existem aqueles pacientes que podem ser que sejam sugestivos da síndrome de deficiência de endocannabinoides, que são os que têm cefaleia crônica diária, fibromialgia, intestino irritável, alterações de humor. Esse, sem dúvida, vai ser um paciente que vai demandar uma dose mais alta de THC para ter controle. Lembrando, então, é importante vocês usarem o diário de dor e é importante vocês usarem o BPI. Passo para vocês o BPI, eu tenho, depois eu boto no grupo, né? É muito fácil, e é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês, não só para as enxaquecas, né? Para a dor crônica, né? Paciente com dor crônica, você tem uma avaliação objetiva, né? Da melhora do paciente ou não. Tá bom? Eu acho que esses são os meus casos. Agora eu vou só comentar o caso do Hildo, né? Então fica para a Laís, né? O Alisson é psiquiatra também, Alisson? Isso, sou sim, também. Né? Então o Isso. Hildo ele teve aquele caso de esquizofrenia, né? E ele estava preocupado em relação à dose, eu também, né? Alta, e eu acabei, vi lá de trás procurando os estudos clínicos, então achei o primeiro estudo interessante de 2012 já, né? Onde eles fizeram um estudo com 39 pacientes com esquizofrenia, eles dividiram em 2 grupos, né? Um grupo amisulpride, que ele não me falou qual dose que era, que eu procurei no estudo, não achei, e outro grupo, canabidiol, que eles davam 200 miligramas 4 vezes ao dia, totalizando 800 miligramas. E eu estava preocupado em dar 50 miligramas de dose em dose, né? E uma revisão depois de 4 semanas. O que eles notaram, né? Eles notaram uma redução até parecida com a misulpride em relação ao controle dos sintomas positivos, né? E até negativos, mais no grupo canabidiol,
Mas, em relação aos efeitos colaterais, que era efeito extrapiramidal, ganho de peso e aumento de prolactina, enquanto disparou no grupo amisulpride, praticamente não ocorreu no grupo canabidiol, então se tornou sendo uma alternativa interessante. Outro estudo interessante que eu achei também foi esse de 2024, que comenta sobre o uso do tratamento canabidiol para pacientes com esquizofrenia e psicose, especialmente naqueles resistentes, né? E algo que eu achei interessante, que eles realmente usam aqueles 1000 miligramas, que até a Laís comentou, desculpe, com redução dos sintomas positivos, mas não com em relação aos sintomas, no caso negativo, aquele embotamento, aumento de sedação. Então, muitas vezes a gente vai sugerir esse tratamento para os pacientes, explicar, olha, vai ter controle de sintomas positivos, mas talvez fique um pouco mais sonolenta, pode acontecer, até porque, devido à dose, né? Estamos usando 1000 miligramas de canabidiol, não é possível que pelo menos sonolenta não iria ficar. E outro estudo é que vai estar aberto, que está randomizando, que é recrutamento de 88 pacientes também, que o objetivo é só pacientes com esquizofrenia resistente à clozapina, quer dizer, aqueles pacientes de difícil manejo mesmo, que a gente sabe que às vezes tem esquizofrenia que só 40% responde à clozapina, os outros 60% não respondem. Eles vão dividir em dois grupos, e um grupo vai receber 1000 miligramas de canabidiol por 12 semanas, e o objetivo é ver através do score PAS quanto que vai reduzir os sintomas positivos e negativos. Mas então, para os psiquiatras que às vezes ficam um pouco tensos, isso até eu, né, ficaria tenso em dar altas doses de canabidiol assim, ficarem relativamente tranquilos que tem um embasamento, né, de alguns estudos prévios e que estão em andamento de altas doses de canabidiol, controle de sintomas, especialmente os positivos da esquizofrenia. Tudo bem, Laís? Alisson, algum comentário aí? Não, tudo bem. É importante ressaltar que normalmente nesses casos de esquizofrenia, normalmente as dosagens de praticamente todas as medicações para um bom controle, elas são sempre dosagens bem excessivas, bem ali ao tope, né? Então, querendo ou não, esse paciente ele sempre vai ter algum colateral ali por conta de até a terapia tradicional, ela também realmente vai em altas dosagens, né? Então é bom saber que existe benefício nessas doses também. Tudo bem lá? Oi, deixa eu só te fazer uma pergunta. Há algum estudo que se pode associar os antipsicóticos associados com o canabidiol? Sim, sim. Inclusive, esse de 2024, ele chega a comentar que aqui, ó, por exemplo, o canabidiol versus placebo, ele não melhorou os sintomas cognitivos, dano cognitivo diagnosticados por ele recebendo psicotratamento. E eles comentaram no outro grupo que, por exemplo, que tinha que ser administrado com antipsicótico, só o canabidiol sozinho não tinha um benefício tão importante. Engraçado, diferente do que se viu em 2012, né? Então existe essa controvérsia, mas pelo que eu estou entendendo na literatura, a tendência deles é usar antipsicótico associado ao canabidiol, né? O que vai responder se vai funcionar bem só o canabidiol ou não vai ser esse novo estudo que eles vão botar o grupo de 1000 miligramas versus clozapina. Essas dosagens realmente são para... Eu acho que eu não teria coragem. Então, é o que eu falei, o Wildo estava preocupado e eu também E pensei, ó, eu tive dinheiro, né? E é isso que eu ia falar, em relação ao custo também. não, eu tive um Mas o paciente, custo que deve ser isso. é muito caro. Eu tive um paciente epilético, uma epilética crônica, uma epilética com esquizofrenia crônica, que aí tratei como epilepsia, então era 20 miligramas quilo a dose que ela chegou, e aí controlou o sintoma positivo e controlou a epilepsia, ok. Mas isso chegava a 200 miligramas de canabidiol, 220 miligramas de canabidiol ao dia, não 1000, né? E é o que a Letícia falou, né? O preço disso, né? Qual vai ser o preço Vai disso? ser interessante se em algum momento a gente chegar ao ponto de ter estudos fortes suficientes para que as políticas públicas, as regulamentações incluam, assim como nas epilepsias refratárias, né, o paciente que eventualmente tem síndrome de Dravet, lennox-gastaut, esclerose tuberosa e usa doses altíssimas de canabidiol, vai ter o seu tratamento fornecido pelo SUS no estado de São Paulo.
E a ideia é que isso, aos poucos, né, a gente tem embasamento para que essas políticas públicas ampliem. Eu acho que é a única forma de alguém conseguir manter, imagina, clozapina tem um valor elevado, né? Canabidiol, 1.000 miligramas por dia, tem um valor muito elevado e é um dos limitantes, né, para esse tipo de tratamento, sem dúvida, é o custo. Quer ver? 1.000 dividido por 2,5. Se fosse um óleo normal, vamos lá, um óleo normal de 6.000 miligramas daria 200 gotas. É, e a produção nacional, quem sabe algum dia vai diminuir esse custo, mas hoje a gente ainda está um pouco distante disso, né? Tá Então, meio distante, então é um custo muito alto, né? Mas, para a gente que às vezes prescreve no dia a dia, às vezes a gente fica preocupado, poxa, né, vou, vou, vou dar 1.000 miligramas, eu vou causar um problema no paciente. Ah, isso é outra interessante que eu queria comentar, a professora Helena, a doutora Helena e a doutora Alana, que são da Greencare, elas vão lançar o resultado do estudo FOX, né, e o que é esse estudo, né? Elas chegaram, claro, isso baseado em estudo em animais, mas qual era a dose máxima, né, de canabidiol por quilo para você ter um efeito colateral grave, que era 1.000 miligramas por quilo. Então, para vocês verem como a eles gente tem uma fizeram esse janela. estudo em animais Então, para para a gente. identificar doses tóxicas, digamos. Isso, exatamente. Então, para a gente ver como a gente tem uma janela muito grande antes de chegar num evento colateral grave, né? E a Eles vão possibilidade de liberar. monitoramento, né? Se a gente tem uma interação ali com o paciente com anticonvulsivante, a gente monitora mais frequente ali as transaminases. Se a gente vai subindo a dose também, monitora um pouquinho mais de perto isso. Normalmente consegue identificar quando tem alguma alteração ali, já agir para evitar algo mais complicado. E não é Bom, muito comum, né? Não sei na tua prática, mas não é tão comum a gente ver algum efeito adverso realmente significativo do canabidiol. é, eu um problema que eu tive não é um problema, né? Saiu um estudo, se eu não me engano, é dinamarquês, onde eles acompanharam 5.000 pacientes com uso de canabidiol, né? E o objetivo era rastrear se tinha um efeito colateral grave, né? E o que aconteceu depois de 180 dias de acompanhamento desse grupo, que tinha idades variadas, né? Que 1%, 1 até 5% deles, de 5.000, né, poderia evoluir com fibrilação atrial paroxística, né, ou síncope, né, com Canabidiol intubação, ou com canabidiol? canabidiol. Não, Canabidiol é um óleo não. full, né, óleo isolado, óleo full. Eles viram a população, né, alguns estavam usando canabidiol isolado, outros estavam usando óleo full, né. Uhum. E quem era esse grupo de pacientes? Com os pacientes com mais de 65 anos, pacientes que tinham cardiopatias prévias, né? Pacientes que já tinham tido arritmia prévia e os pacientes em quimioterapia, oncológicos em quimioterapia. Seria o grupo de risco para ter o evento colateral cardiológico, né? Uma arritmia, né? E já tive uma paciente de 74 anos que eu comecei canabidiol e realmente 6 meses depois ela teve um quadro de fibrilação atrial paroxística. E aí eu me lembrei, ó o artigo aparecendo. Então pode acontecer. Vou deixar de prescrever? Não. Aí qual o cuidado que eu acabei tendo? O paciente depois de 180 dias, se está nesse grupo de risco, mais de 65 anos, né? Cardiopata prévio, é o paciente oncológico em quimioterapia, eu acabo fazendo uma avaliação cardiológica adicional depois de 180 dias. Então, faço eco, faço Holter, faço mapa, né? Só para ver se esse paciente não está fazendo fibrilação atrial paroxística ou não. E por incrível que pareça, apesar de não ter uma diferença estatística que eles colocaram, não havia uma diferença, mas no grupo que usava óleo isolado de canabidiol era mais frequente Mais frequente. as arritmias. Coisa que eu não esperava. Não houve uma diferença estatística, né? Mas houve o grupo que usava o óleo isolado teve mais fibrilação atrial do que o grupo que usava o óleo full, que é um contrassenso, porque a gente pensa, pô, isso vai dar mais no grupo THC, né?
Então, não é o fato de você estar usando um Broad ou um canabidiol que vai te proteger desse efeito colateral. Então, é algo que, de dica, assim, né? Interessante. E na tua prática, nessa avaliação que tem feito dos pacientes, tu chegou a identificar uma paciente que foi os 6 meses. Os Só outros, tu tive faz uma paciente de 6 meses. uma avaliação depois e não identificou mais ninguém. Não identifiquei mais ninguém. Graças a Deus, ainda não. Deve aparecer de novo, né? Mas E se é nesses paroxística, a gente últimos pode anos, até deixar não. passar, né? É o importante, assim, é um red flag, né? Tem um grupo de risco, né? Quando tem esse grupo de risco, é interessante esse cuidado extra, né? Fazer uma avaliação cardiológica, às vezes até antes, né? Digamos que você tem um paciente com, o senhor tem 65 anos, é hipertenso, Isso. tem uma cardiopatia hipertrófica, vamos fazer um holter. O senhor fez check-up esse ano? Ah, fiz. O senhor traz aqui para eu dar uma documentada, e de 6 meses depois faz. E se não fez, é interessante fazer antes e depois fazer depois de 6 meses novamente. Beleza. E aí, Que mais? pessoal? E o caso de vocês, hein? E aí? Juliana? Não, Laís? Laís? essa consulta com cardiologista, né? Não nesse caso, mas se tiver também em outros casos que tem esse envolvimento cardiológico, eu faço. Peço parecer pro cardiologista. Custa nada. Então, reforçando assim, né, para você que tem esse estudo clínico, né? E é interessante. Outro estudo clínico que é muito interessante, é bom ver os estudos que dão errado, né? Eu sempre brinco, a gente fala sempre dos estudos que dão certo, né? E os estudos que dão errado, né? Quem são os que dá ruim usar canabidiol, especialmente o THC, não o canabidiol, mas o THC? Por exemplo, o paciente com transtorno bipolar. Não, tem um outro estudo, eu até tenho outra aula, eu posso até trazer numa outra discussão de grupo, mas eles estratificaram lá quais são os pacientes que têm mais evento adverso com óleo full espectro, né? O paciente bipolar. Ele é pior do que o paciente. Então, se você tem um paciente bipolar, né, você tome cuidado com o THC, porque ele é pior do que o paciente com um surto psicótico prévio para dar evento adverso. Tudo bem, pessoal? Quietinho? Algum caso que eu... Eu queria esse artigo aí também. Esse artigo. Eu queria Não, esse artigo aí, doutor Carlos, dos pacientes que têm maior R$ 10. possibilidade de dar efeito adverso. R$ 10. Eu cobro Eu caro. passo assim, eu vou passar o BPI, eu vou passar esse artigo da arritmia e vou passar o artigo também dos piores, né? Os piores É, pacientes para usar. Esse eu isso. achei muito bom. Tem muitos artigos de Talvez a Laís e o Alisson tenham mais experiência, porque eles no universo deles, o bipolar é muito mais uma opinião sobre o uso do novos bipolares, é isso mesmo? É um paciente ruim de usar ou não? Alisson? Laís? Ih, acho que eles estão off. Não, tô aqui. Normalmente bipolar é bem complicado, né? Normalmente são quadros que você tem que tomar muito cuidado ali com a interação medicamentosa e também no que você acaba colocando. Então, são pacientes que realmente eles tendem a ter mais complicações, né? Mais efeitos colaterais, não costumam tolerar muita medicação, assim. Então, eu acredito que nesses E, quadros bipolar a gente tem que, né? Mas eu gostaria de saber mais também. Mas eu já vi em casos da faculdade de realmente paciente que usava de forma, né, a plantinha em si, recreativa? de ter realmente da forma recreativa e ter muito colateral. E quando a gente foi pegar a fundo, o paciente com tudo regulado, e quando foi conversar realmente com a família, descobrimos que o paciente estava usando de forma recreativa, né? Então, e esse paciente muito complicado, né? Eu vou passar para vocês esses dois os Mas artigos. é Eu importante, falo, sempre bom, né? O eu vou próprio Sempre passar bom ter cuidado, né? porque... a Hã? bipolaridade já é bem complicado. Então, eu acho que tudo neles precisam ser bem dosados, vamos dizer assim.
E tem algum esquema do bipolar que vocês notam que dá mais problema com os canabinoides ou não? Tem alguma medicação que vocês notam, esse paciente que está usando essa medicação costuma dar mais problema ou não? Que vocês vejam na prática de vocês, assim, ou Na tanto faz. Eu acredito, na minha prática, eu acredito de forma geral. Acho que não uma medicação específica, mas de forma geral, realmente acaba não sendo muito legal, não. Entendi. E você, Laís? Também, também. Eu ainda não passei para nenhum bipolar cannabis, né? Então, eu ainda estou um pouco crua, por isso que nós estamos aqui nessa preceptoria. Alta na Então já vamos até adiantando. Eu não acho que eu não tenho aula de psiquiatria, mas, né, esses pacientes bipolar que às vezes cai bipolar com enxaqueca, vai. Não é incomum, né? O paciente bipolar tem uma enxaqueca, né? Uma enxaqueca crônica. Nesse perfil de paciente eu não uso THC, né? Eu uso o Brode ou isolado, mesmo que seja um paciente com uma enxaqueca crônica, eu costumo não usar THC por causa desse estudo que eu vi que o paciente que dá ruim o THC é pior do que o psicótico é o prévio, né? Que já teve surto psicótico prévio, é o paciente com bipolaridade. Eu tenho poucos pacientes bipolares, que obviamente estavam em acompanhamento com o seu psiquiatra, mas a minha experiência é muito abandono de tratamento do canabidiol. Eles têm uma expectativa, me parece, de que o canabidiol vai ter algum efeito que eles até hoje não tiveram, ou que vai resolver os problemas deles. E a maioria dos meus pacientes com transtorno bipolar desistiram, em algum momento abandonaram, acharam que não fez efeito e suspenderam o tratamento, não progrediram as doses. Eu acho que, de maneira geral, são pacientes difíceis de lidar, assim, não só com canabinoides, mas a minha experiência é bastante abandono, assim, de tratamento. Acho que é o perfil, né? Perfil de paciente, né, Laís e Alisson? Perfil de paciente é um paciente que adere mal, né? Ao tratamento, né? Não adere bem ao tratamento. Justamente, e é interessante esse ponto, né? Que realmente eles acham que eles querem uma alternativa assim meio que milagrosa para que não convencional, mas qualquer outra coisa ali que você possa oferecer para eles, eles procuram, né? Então eles sempre querem alternativa milagrosa para aquilo, para poder estabilizar o quadro em si e ficar livre das medicações. Então eu acredito que quando eles não têm esse efeito positivo da forma que eles estão pensando, eles acabam abandonando. Realmente essa é outro ponto que é bem frequente, realmente. Tá bom. Bom, alguém quer discutir algum caso? Ou ficamos só com os meus por enquanto? A gente vai Falei ter aula muito, de né? dor? Vai ter aula de dor crônica, né? Vai Ah, ter aula então de eu vou dor. deixar o meu caso para dor crônica. Vai ter aula de dor, sim. Eu acho que vai ter neurodegenerativa a próxima semana e depois aí a próxima é dor. Vocês têm o Mas tem programa aula de dor da Letícia também, que eu vi que tem aula da Letícia também do Gregory de com, dor, tem de a dor aula do crônica, acho que gravaram Dr. também. Gregory Bem de dor. interessante também. A gente tem uma aula de dor gravada, que é a aula do Dr. Gregory do ano passado, Eu vi. mas vamos abordando isso com frequência. Eu não tenho o programa aqui, mas acho que vocês têm ele. Se vocês não Letícia, tá baixo o seu som? Não sei se é só Tá comigo. baixo. é que eu tava com o meu fone, agora acabou a bateria do meu fone. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. Mas vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, baixinho, mas tô ouvindo. Bem. E agora? E agora? Agora estão ouvindo? Agora eu não estou ouvindo nada. Não, estamos ouvindo bem. Quer dizer, não tô Estamos ouvindo bem, tá escutando, mais mas baixinho. Estamos escutando, é, tá Tá bem. baixinho. Mas então eu vou. Se ninguém tiver mais nada para contribuir, agora a gente pode ir finalizando? Eu acho que sim, né? Já Como é que é tem a uma gente? hora. Não sei se alguém quer discutir mais alguma coisa, tem alguma dúvida, algum caso que queira discutir. Se não, encerramos e até a próxima terça-feira da semana que vem, Mais no alguma mesmo coisa? horário. Não.
para vocês hoje? É isso? Então tá bem. Eu vou agradecer novamente vocês a participarem aqui do nosso programa de preceptoria da CPCAM com o Dr. Carlos Bosco. Conteúdo altamente qualificado, né? E um público assim pequeno é legal, a gente tem bastante participação. E a gente vai ter encontros agora, 2 encontros no mês de fevereiro também. O encontro de março, primeiro, eu alterei a data, já informei vocês ali no grupo. E qualquer coisa, a gente vai se comunicando ali no grupo, aguardamos os artigos do Dr. Carlos. Muito obrigada por mais essa contribuição e obrigada a vocês pela presença. Muito Tá obrigada certo. pela aula, excelente como sempre, né? Foi casos clínicos, mas tudo de muita excelência, eu agradeço. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, doutor Carlos. Muito bom. Doutor Carlos, Imagina, um tudo. prazer aí, gente. Doutora Obrigado aí, Letícia sempre. também, obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado, Ju, Maurício, Laís, Beijo para Alisson. você. Muito Tchau, obrigado, tchau, obrigado. gente.